que está acontecendo com o nosso mundo? Estamos próximos do fim? Por que Jesus ainda não voltou? Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, uma ordem secreta tenta introduzir entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham perseguindo o povo de Deus. Começa agora mais um programa, As Profecias de Daniel no Tempo do Fim. Maranata, boa noite, sejam todos bem-vindos. Agora são 18 horas, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Meu nome é Maicon Bruno e tenho a satisfação de apresentar os nossos estimados convidados. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos os nossos amigos aqui presentes. Eu desejo um feliz sábado a todos que estão aqui presentes, aos nossos amigos ouvintes também. Eu quero estender as nossas calorosas saudações, né? E esperamos que esse programa de hoje possa ser de benefício à sua vida e possa, as palavras aqui ditas possam, não voltem para Deus vazias, mas possam causar um impacto em seus corações para nos alertar sobre os eventos que vão ocorrer no mundo presente. Maravilha. Boa noite, meu amigo Jefferson. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão agora nos sintonizados na Melodia Gospel. Realmente esse final de sábado possa ser um sábado de deleite para todos aqueles que estão escutando esse programa. Como o Cleverson falou, que realmente nossas palavras venham alcançar um coração necessitado de esperança, necessitado da palavra de Deus, que nós possamos ser usados como instrumentos de Deus nesse final de sábado. Maravilha. Os nossos abraços hoje, amigo Jefferson e Cleverson, é para um casal que hoje está lá em Punta Cana. O nome dele é Marco e Mari Ramírez. Um forte abraço aos nossos queridos ouvintes, que eles sempre estão conosco, amigo Cleverson, e hoje eles estão lá em Punta Cana. Aos familiares da Fernanda Durante, ao avô dela, a vozinha dela, que sempre a gente está aqui dando um abraço para eles, né? Eles sempre, antes de começar o programa, já estão com o radinho deles lá, escutando a gente, que maravilha. Ao irmão dela, o Fábio, a sua esposa Michele Durante, sejam todos bem-vindos. A sua irmã, a irmã Carla, titia Carla, e o seu esposo, o tio, claro, o nosso tio. E também estamos aqui mandando um abraço a todos os amigos da Igreja Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, aos nossos amigos católicos que também nos honram com a sua audiência, e todos aqueles que nos escutam ao vivo pelo canal Facebook. É isso mesmo, todos sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los conosco. E nós convidamos que você esteja conosco, compartilhando também esse programa no seu Facebook e nos escutando também. Toda dúvida, toda pergunta, todo comentário, você pode entrar em contato conosco pelo Facebook mesmo. Escreve aí que a gente vai responder ao vivo aqui para vocês. Você também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. O número é 99925-8278. Anote aí, 99925-8278. E todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Melodia Gospel 96.7, aqui em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, região do Paraguai, região da Argentina, e também aqueles que nos assistem, que nos ouvem pela rádio web. Você vai lá na internet, www.melodiagospel.com. Você vai estar acompanhando conosco. Todos sois bem-vindos. Querido amigo Jefferson, sábado passado nós demos aqui uma sugestão para o filho do Diego e da Fernanda. Se for homem, eu falei Caleb, né? E teve uma ouvinte que comentou comigo, falou assim, mas e se for mulher?
Eu falei, então sábado que vem eu vou dar aqui a sugestão. Fernanda, anote aí, Fernanda, eu sei que você está nos ouvindo. Fernanda, se for mulher, por favor, coloque Rebeca. Olha que nome bonito. Rebeca, o nome de uma mulher israelita. O nome da promessa, Rebeca. Então tá aí, o Diego e a Fernanda já estão anotando. Se você tem alguma sugestão para o nome do filho do filho do Diego e da Fernanda, escreva para nós e dê a sua sugestão. Qual o nome que você acha que eles devem dar para o filho deles? Olha só, tá ficando conhecido o bebê mesmo antes de nascer, né? Então nós já temos duas sugestões, viu, Diego? Se for homem, Caleb, e se for mulher, Rebeca. É isso mesmo, Cleverson? Michael, também quero dar uma sugestão, então. Pois não. Um outro nome de uma mulher muito famosa na Bíblia é o nome Raquel. Raquel? Um significado muito interessante. A Pacífica. E já aproveitando o momento, eu gostaria de estender aqui o pedido. Eu gostaria de pedir para os nossos amigos ouvintes que nos acompanham. Pois não. É um pedido de oração, na verdade. Pelo pai de uma amiga nossa, uma amiga minha, chamada Raquel. E o pai dela o nome dele é Reginaldo. E eu pedi para os ouvintes que possam dedicar suas orações também. O pai dela está com uma enfermidade e eu acredito que a oração do justo pode muito. Então estendo aqui o meu pedido de oração para o pai dessa amiga. Muito bem. E hoje conosco, quem vai trazer os momentos de saúde, como diz os nossos amigos de fala hispânica, é nosso amigo Jefferson. Ele é um médico missionário e vai nos trazer aqui os 5 minutos. Boa noite, Jefferson. Você é bem-vindo. Boa noite, Michael. Hoje vamos falar sobre algo muito popular nessa data, nessa semana, que é o chocolate. Eu relutei bastante em falar sobre isso, porque às vezes a gente não gosta de ouvir falar mal das coisas que a gente gosta, né? Como dizia Nietzsche, ele dizia que as pessoas não gostam de ouvir aquilo que vai contra... não gostam de ouvir a verdade porque elas não gostam de ser decepcionadas. Realmente, falar do chocolate, falar de algo tão bom, tão gostoso, né? Chocolate. Essa noite vamos falar sobre o gosto amargo do chocolate. Pois não. Nessa Páscoa, nessas datas, a gente costuma comer um pouco a mais o chocolate, mas realmente será que o chocolate é tão bom assim? Inclusive, quem é vegano, vegetariano, come chocolate, desculpa, né, de que o chocolate é natural, ele tem uma origem, mas será que o chocolate realmente é tão bom para a saúde assim? E quando a gente fala de chocolate, e falando no Brasil, que é um dos maiores produtores de chocolate no Brasil, você tem ali o sul do Pará, temos a Bahia, 70% de todo o chocolate produzido no Brasil vem da Bahia. E essa fruta, que é uma fruta exótica, né, que já conquistou seu espaço no mundo inteiro, quando ela encontra na prateleira, tudo embrulhado com papel ali tão bonito, né? Será que realmente tudo é tudo aquilo que brilha realmente? O chocolate faz bem para a saúde? Ou é só sabor? Então, falar um pouquinho acerca disso, tentar resumir. Pois não. Bom, o chocolate se tornou famoso faz tempo já, mas ultimamente, quando alguns médicos fizeram uma pesquisa, então eles falaram que o chocolate ele tem um efeito muito bom para a saúde. E realmente o que parece que ser muito bom do chocolate são os flavonoides, né? Os flavonoides que têm a fama de fazer bem para o coração, de prevenir algumas doenças como câncer, diabetes, doenças coronárias. Mas do processo de fabricação, de industrialização da fruta, do cacau, até se tornar chocolate, será que realmente todo esse processo não tira esses flavonoides? Realmente ele é muito rico em flavonoides. Flavonoide que dá cor às frutas, não só ao cacau, mas todas as frutas, vegetais. O flavonoide é aquela cor, é um fitonutriente, né, que está em todas as frutas, em todos os vegetais. Realmente tem um efeito muito bom na prevenção e na cura das doenças. Alguns médicos, alguns especialistas dizem que realmente os fitonutrientes são os responsáveis pela cura. Para quem é focado na linha da cura natural, do crudivorismo, né, aqueles que se alimentam, mais alimentos crus do que alimentos processados, os fitonutrientes eles têm um efeito especial, tremendo, na cura dessas doenças. Eles têm um efeito anti-inflamatório. Mas a questão é a seguinte: nesse processamento do cacau até se tornar chocolate,
esses fitonutrientes eles permanecem ali? Boa pergunta. Então, nós sabemos que o cacau ele passa por um processo bem longo até se tornar chocolate, até se tornar uma barra, né? Um dos processos é a própria fermentação. Ele passa horas, muito tempo realmente fermentando aquele caroço. E então, depois disso, depois de passar pela fermentação, ele é extraído a manteiga do cacau, a gordura do próprio cacau. E a partir disso é feito o chocolate que nós conhecemos aqui. Eu quero fazer propaganda desse livro. Alguns devem conhecer. Saúde nua e crua. A autora é a Márcia Vidotto. Pois ela não. passou muito tempo pesquisando, esses temas mais polêmicos. Hoje ela conseguiu resumir num livro muito bom, uma leitura muito didática, acerca desses temas mais polêmicos, acerca da saúde. Qual a formação dela, amigo Jefferson? Ela é médica, ela tem especialização ela se formou nos Estados Unidos, se não me engano, ela é nutricionista. Uhum. Então, de uma maneira bem didática, bem resumida, ela fala sobre as fases do chocolate. A fase da produção, como eu disse, né? A fase da industrialização. Realmente, in natura, o cacau, ele tem várias vantagens, mas poucas são as pessoas que consomem o cacau in natura. A gente conhece mais ele na forma de chocolate. Outra questão, Michael. Pois não. O chocolate que a gente consome, muitas vezes não é chocolate. De acordo com aqueles que comercializam o chocolate, apenas 5% das barras de chocolate são chocolates de verdade. 5%? O restante é o quê? É algum não tipo, vai falar com papelão tipo também. De gordura. Algum tipo de gordura, alguma coisa que é acrescentada para o chocolate. Mas assim, então, realmente é pouco chocolate. Se existe alguma pilata, se existe algum fitonutriente, alguma coisa boa do chocolate, ficou lá atrás no processo de industrialização, e o que chega para nós realmente é pouca coisa do chocolate. Assim, moral da história, realmente talvez seja a hora de a gente repensar, né? Realmente o que a gente está comendo, a questão do chocolate, de repente optar por uma opção. Qual seria essa opção que substitui o chocolate? Hoje o pessoal costuma usar a alfarroba. Né? Mesma cor? Mesma cor, não digo que seja o mesmo sabor, mas... Bem semelhante. É bem semelhante. Realmente é o risco de você estar comprando gato por lebre. O chocolate que está no mercado hoje aí. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes, né? Vamos usar o princípio da temperança agora. Muito bom. Nessa semana aí. Amanhã é Páscoa, né? As crianças vão se entupir de chocolate. Vamos procurar cuidar aí. Muito da saúde bom. Das crianças, nossa também. Muito bom. E afinal de contas, não tem nada a ver com a Páscoa, né? A Bíblia diz que era para comer ervas amargas, daí o ser humano põe uma coisa bem doce que é o chocolate. A Bíblia diz que é o cordeiro, daí o ser humano coloca o coelho. Que história é essa? Né? Um tema, né? Então a gente, quem sabe a gente vai ter um tema só sobre isso, sobre a Páscoa, né? E de repente a gente já fala sobre a morte dele e assim por diante. Maravilha! Obrigado, amigo Jefferson, pelos bons momentos, boas dicas de saúde que você nos concedeu. E nós convidamos você agora, querido ouvinte, a você ter a sua Bíblia, a palavra, junto conosco. Nós vamos ter o estudo agora de Daniel, conforme o nosso combinado. Antes disso, eu quero que você anote um texto que encontra-se no livro Educação, página 57, que diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, página 57. Convido você, querido ouvinte, onde você está nesse momento, apenas feche os seus olhos para que a gente possa ter uma palavra de oração. Santíssimo Deus, nós convidamos que o Senhor esteja conosco, no nome de Jesus, para que possamos entender a sua palavra. No nome de Jesus, amém. Muito bem, conforme o nosso combinado, nós estamos aqui estudando o livro de Daniel, certo? Verso por verso. Nós começamos, logicamente, pelo capítulo 1, e hoje nós estamos na segunda parte do capítulo 2 de Daniel. Os reis sonham acerca dos impérios mundiais, parte 2. Nós já vamos aqui passar aqui a palavra para o amigo Cleverson. Amigo Cleverson, verso 31 ao 35, é com você. Muito bem. Eu peço que os nossos amigos ouvintes possam acompanhar também.
A passagem está no livro de Daniel, o Antigo Testamento, o capítulo 2 e o verso 31 e até o 35. Então lemos assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Só um minutinho, amigo Cleverson. Você acabou de ler o relato do sonho, né? E esse sonho nem o rei Nabucodonosor lembrava. Ele foi lá, apenas para a gente recapitular um pouquinho para o nosso ouvinte poder entender melhor, né? Que o rei ele teve um sonho e nem se lembrava do sonho. Então, Daniel fez o quê? Ele mostrou o sonho e sua interpretação. Vai lá, Cleverson. A gente pode confirmar isso, Michael, no verso 30, que o próprio profeta Daniel, introduzido na presença do rei, ele diz as seguintes palavras: E a mim me foi revelado este segredo. Veja que o próprio profeta está dizendo que a ele foi revelado. E no verso 28, só para a gente poder contextualizar a segunda parte do capítulo 2 do livro de Daniel, entender que isso que o Michael colocou, o rei teve um sonho, ele não sabia o sonho, ele convocou todos os magos, os encantadores, os adivinhos, para dar a resposta, porque ele havia esquecido o sonho. E ele queria algo assim bem desafiador, na verdade, era a profissão deles, eles deviam fazer aquilo. E o pedido foi que eles revelassem o sonho e dessem a interpretação. E a gente conhece o restante da história. E só foi possível, essa revelação só foi possível para o profeta Daniel. No verso 28 ele diz assim: Mas há um Deus no céu ao qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E ele revela o sonho do rei, que o rei havia esquecido no verso 31 até o 35. E é muito interessante essa passagem, esses versos, porque deles, o tema central do capítulo 2 do livro de Daniel, o tema central é o Deus que está no controle do mundo. Porque veja bem, no capítulo 28, o verso 28 do mesmo capítulo diz que o rei Nabucodonosor, ele estava pensando sobre o que estava sobre o pensamento dele antes dele ter o sonho. Era o que ia acontecer no fim dos dias. Diz a Bíblia assim: o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça. Então Deus deu a resposta para Nabucodonosor, mas colocou um desafio para ele e para todos aqueles encantadores que estavam no reino. Que era, Deus fez com que ele esquecesse o sonho e deu uma demonstração que ele, somente Deus, é capaz de revelar os sonhos, revelar o que está no futuro, porque era isso que o rei queria saber. E esse sonho, ele é uma coisa, ele é algo tão espetacular que ele Deus demonstrou através de um objeto que o rei Nabucodonosor era um rei pagão. Ele era um adorador de ídolos. E de que melhor maneira para um rei pagão, Deus, digamos assim, Deus com uma linguagem humana, e melhor ainda, melhor dizendo, de uma forma antropológica, dentro da cultura desse rei pagão, apresentar para ele uma verdade que ele precisava saber, ou seja, que ele tinha no seu interior o desejo de saber qual era o futuro do reino, ou qual era o futuro do mundo. E o capítulo 2, ele demonstra, e demonstrou para o rei Nabucodonosor, e para nós hoje,
que Deus é quem está no controle da história do mundo. Porque nós veremos adiante que reino após reino passou, um reino sucedeu, e Deus, no verso 35, diz que uma pedra feriu a estátua, e essa pedra foi lançada, diz o verso assim, então foi juntamente, o verso 34, perdão, estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, e o barro e os esmiuçou. Essa pedra lançada sem o auxílio de uma mão, né? O que está querendo dizer? Qual o significado dessa abordagem, desse simbolismo? E nós veremos uma coisa muito interessante ao longo do estudo de hoje. Muito bom, muito obrigado, amigo Cleverson, pela sua excelente explanação sobre o que foi o sonho, né? Você não deu ainda a interpretação, mas nós vamos aqui, no decorrer do estudo, você vai entender qual foi a interpretação dessa estátua. Mas como assim estátua? Nabucodonosor, um deus pagão, Deus se manifestou a ele através de uma ilustração que ele vivia. O que é? Era uma estátua? Veja só, veja que interessante. Nós queremos aqui mostrar os livros que nós usamos para o nosso estudo. Logicamente que é a Bíblia, o primeiro, né? Somente Escritura, somente a Bíblia, porque somos protestantes. Nós somos da linha de Martim Lutero. Maravilha. E nós usamos também o livro do pastor Uriah Smith. Que livro é esse, amigo Jefferson? Livro de Uriah Smith. Quem foi Uriah Smith? Ele foi inventor também, sabia? Claro, as pessoas hoje que são amputadas, que usam perna mecânica ou braço mecânico, devem essa invenção ao Uriah Smith, exatamente. Ele perdeu a sua perna com 12 anos e ele inventou então a sua prótese. Ali sim, ele é inventor da prótese, um pastor adventista do sétimo dia, que honra! E o segundo livro que nós estamos hoje trazendo aqui é o livro da doutora Maria Vidotto, como o Jefferson já colocou, né? E o terceiro livro, esse livro é fantástico, não mostre ainda. Esse é um livro simplesmente fantástico, parece uma oferta de comportagem, né? É um livro muito interessante, você precisa ler esse livro. Se você não leu esse livro, você precisa adquirir e ler esse livro. Que livro é esse, amigo Cleverson? Esse livro é um livro chamado 1000 Cairão ao Teu Lado, da Casa Publicadora Brasileira. Maravilha! Eu posso falar sobre ele? Pois não. Muito bem, esse é um livro que eu gostaria de fazer uma sugestão para os nossos amigos ouvintes. Esse é um relato fantástico de um homem que viveu dentro da Segunda Guerra Mundial como um soldado do exército nazista. Porém, ele não era nazista, ele era um cristão verdadeiro. E esse relato, ele é um exemplo de um homem que acreditava que Deus estava no controle do mundo e que nós entendemos que quando nós estudamos a história da Segunda Guerra Mundial, nós percebemos que a intenção do partido nazista, comandado por seu ditador Hitler, Adolf Hitler, qual era o desejo, qual era o objetivo desse general, desse ditador? Ele queria estabelecer um reino de 1000 anos, que durasse 1000 anos, muito semelhante à história do rei Nabucodonosor. E nesse livro você encontra o relato de um soldado, de um homem cristão que acreditava que esse reino jamais se estabeleceria. E ele era um homem que acreditava na profecia do capítulo 2 de Daniel. Por quê? Porque ele, em uma ocasião, dentro da guerra, ele conversou com um oficial, no momento em que a guerra já estava para ter seu encerramento, que os generais nazistas, do exército nazista, já estavam suspeitando que a guerra iria acabar e eles seriam derrotados. Eles não entendiam que lado ia perder ou ia ganhar. Porque eles eram enganados ou proibidos de ouvir qualquer tipo de informação que não fosse as mentiras proferidas pela agência que o partido nazista fazia as propagandas de que o exército ia ganhar de qualquer custo. E nós sabemos dentro da história que os aliados, né, estou contando um pouco da história para poder contextualizar a história desse livro. Pois não. E a história desse, não só dele, mas da sua esposa também, uma história de fé tremenda, diz que
conversou e ensinou os oficiais nazistas a profecia do capítulo 2 Tremendo. de Daniel, que o Hitler jamais ele iria unificar novamente a Europa ou construir um reino de 1000 anos, jamais, porque ele confiava na... Leia esse livro, é muito interessante. Eu vou estar falando spoiler aqui do livro, mas é muito importante vocês entenderem essa questão. Um homem de fé, Franz Hazel, está aqui, 1000 cairão ao teu lado. Procurem na Casa Publicadora Brasileira no site, você encontrará. Tá bom. Cleverson, permita-me mais um minuto, que a sua abordagem foi muito boa. Você, de fato, você já comportou alguma vez lá em Marechal, né? Eu sei que sim, meu amigo. Maravilha. Meu amigo, só para finalizar sobre esse livro. Franz Hazel, ele foi para a guerra e ele pegou em armas? Muito bem, Michael. Porque assim, ó, os adventistas defendem o não uso de armas, em hipótese nenhuma. A gente não defende que devemos pegar em armas, que a gente deve, se de repente um adventista for para a guerra, que ele vai o quê? Para cuidar dos enfermos, certo? Vai cuidar dos enfermos, só isso, hospital, nada de pegar em armas. E a gente crê nisso, não pegar em armas. E o que ele falava? Na verdade, Franz Hazel, ele era um cristão verdadeiro, porque ele entendia, sim, que as batalhas que o cristão deve batalhar são as guerras de Deus. Infelizmente, ele foi convocado para a Segunda Guerra, né, como um soldado dentro do exército nazista, mas ele fez um pacto com Deus que ele não tocaria em armas, ele não usaria armas. Maravilha! Amigo Jefferson, com você agora os versos 36 a 38. Amigo ouvinte, acompanhe conosco, abra a sua Bíblia, a palavra. Daniel, capítulo 2, o verso 36 a 38. Por favor, amigo Jefferson. Que lemos assim. Este é o sonho, também a sua interpretação, te diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão, entregou os animais do campo, as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aqui nesses versos, Marcos, se inicia, eu creio, nos capítulos mais importantes do relato bíblico, no estudo de profecias. Pois não. Nós já tratamos acerca disso nos programas passados, que existiram profetas, profecias anteriores, mas aqui começa então, no capítulo 2 de Daniel, o esqueleto de toda interpretação profética, o esqueleto de tudo aquilo, de toda essa revelação que Deus dá acerca da sucessão dos reinos. Michael, nunca o ser humano poderá produzir um texto como esse, onde mais ou menos mais de 2.500 anos são resumidos em alguns versos. Aqui se resume o poderio e a pompa de todos os reinos do mundo. Deus, de uma maneira extraordinária, nós já estudamos acerca disso, Deus pega esses 2 jovens, esses 4 jovens, especialmente Daniel, que estão inseridos dentro de uma cultura, dentro de um sistema educativo que tinha um único propósito, que era destruir aquilo que eles haviam aprendido, que tinha o propósito de tirar a pureza, de tirar o moral, de tirar a temperança, tudo aquilo de puro que eles tinham era o sistema educativo babilônico. Então Deus, num momento de prova, permite que Daniel e seus 3 colegas sejam provados. Então o Senhor concede a Daniel esse dom, o dom de interpretar sonhos. Deus concede a Daniel depois, mais com o tempo, o próprio dom de profecia, de visões e sonhos. E aqui então, de maneira fantástica, Deus concede a Daniel o privilégio de revelar, de receber essa revelação, de receber a inspiração acerca da interpretação do significado do sonho desse rei. Você consegue imaginar o espanto de Nabucodonosor? A euforia dele ao escutar que ele era a cabeça de ouro daquela estátua magnífica, que ele e o seu próprio reino, ele representando a Babilônia, era a representação máxima de pompa, de orgulho que um reino poderia alcançar. Nós sabemos sim que Babilônia era um reino magnífico. A própria cidade ela era esplêndida, em riquezas, em ouro, em pompa, em glória. Então aqui nós vemos Daniel falando para Nabucodonosor que tudo aquilo que ele conquistou, porque era muito comum os reis orientais, eles atribuírem louvor e prestígio aos reis tutelares, que eram vários. Então aqui Daniel vem para Nabucodonosor e diz que o Deus que concedeu toda aquela riqueza, o Deus que
que concedeu, que permitiu que Babilônia se tornasse o que ela era o Deus do céu, era o Deus de Daniel. Então, Nabucodonosor escutando aquilo, eu fico imaginando ele, né, voltando seus pensamentos à origem de Babilônia. Quando nós vamos para Gênesis 10, Michael, nós vemos qual a origem desse povo, a origem dos babilônios. Gênesis 10. Gênesis, o capítulo 10, o verso... O verso 8. Gênesis 10, o verso 8. Veja que há mais de quase 1500 anos atrás, surge essa nação, surge esse povo. Nós lemos assim: e Cush gerou a Nimrod. Nimrod aqui, esse Nimrod era neto de Noé. Filho de Cão, não, filho de Jafé, né? Filho de Cão. Filho de Cão, Sim. filho de Cão. E Cush gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, verso 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Babel, que significa Confusão, Babilônia, né? Babilônia. Depois a Babilônia, confusão. Então, nós vemos que a origem dessa nação, a origem desse povo, remonta logo depois do dilúvio. A própria Torre de Babel é a origem dos babilônicos. Então nós percebemos, e você então percebe Daniel nesse momento, explicando para esse rei pagão, para esse rei que devia ter centenas de divindades, que ele estava inteligente. E Deus estava querendo alcançar o coração desse rei. Sabia que era um rei orgulhoso, sabia que era um rei que confiava nas suas próprias mãos. Deus estava querendo dizer para Nabucodonosor, se você está aqui hoje, se toda essa glória que você hoje tem, toda essa pompa, toda essa riqueza, todos esses reinos que abrangem, que formam o seu império, é devido à mão poderosa do Deus do céu. Você foi colocado aqui pela vontade de Deus. Muito bom. Você consegue imaginar isso na mente de Nabucodonosor? Ou seja, nós vemos um Deus que não só está revelando o futuro para nós, porque isso nos alcança até nós, porque essa é tão importante o capítulo 2 de Daniel, porque esse capítulo, ele abrange até a eternidade, porque nós vamos estudar e perceber que a pedra que vem do céu, ela é o reino de Deus, é o reino de Cristo, e isso alcança até quando? Até a eternidade. Nesses 8 versos está resumida toda a história da humanidade, está resumida toda a pompa dos reinos desse mundo, que vão ser reduzidos a pó finalmente, pelo reino de Cristo, pelo reino de Deus. E nos alcança até nós. Você percebe então que a Bíblia, ela tem esse poder. A Bíblia, como palavra de Deus, tem essa capacidade colocada ali por Deus de dar sentido à própria vida, de dar sentido à nossa existência. Se nós estamos aqui, se existem reinos que já passaram e reinos que ainda virão, nós sabemos que quando vamos estudar mais para frente, em Apocalipse, que existem os últimos reinos desse mundo que tentarão, como todas as outras tentativas de Satanás, de criar um poder para destruir o povo de Deus. Deus que controla a história. Deus está controlando a história desse mundo. O seu dedo está em todos os reinos, a sua mão está em todos os acontecimentos da história, com o objetivo único de cuidar o seu povo, de preparar um povo para a volta de Jesus. E aqui Nabucodonosor, então, tem esse privilégio. Deus antecipa para ele, né, todos esses reinos. Veja, Michael, que Roma não existia, que a Grécia já existia, mas Roma ainda não vinha surgido. Então, Deus concede para esse rei, através de Daniel, o privilégio de conhecer o futuro e confiar nesse Deus. Nós sabemos que ele vai ser provado mais para frente, né? Novamente, porque esse mesmo orgulho, ele volta a ser um problema para Nabucodonosor. Mas nós vemos sempre um Deus buscando salvar, buscando ampliar o conhecimento dele para aqueles que são sinceros. E eu vejo ele como um rei sincero. Eu creio que nós vamos encontrar esse rei no céu. Sem dúvida. Né? Se tivermos o privilégio de estar lá também. E será realmente um prazer conversar com ele e escutar dele, né, quais foram suas impressões, a primeira impressão quando escutou aquele jovem hebreu decifrando os sonhos para ele. Sabe, amigo Jefferson, pegando um link na sua fala, eu ouço relatos de pessoas que dizem assim, quando eu estiver no céu, né, depois que eu falar com Cristo, eu vou falar com tal pessoa, né, de repente com algum herói da Bíblia e assim por diante, né? Eu particularmente quero confessar aqui para vocês e todos aqueles que estão nos ouvindo, depois que eu conversar com Cristo, a primeira pessoa que eu quero conversar é com Nabucodonosor. Exatamente, isso já faz tempo que eu tenho esse desejo. Por quê? Quero chegar para ele e perguntar, olha meu amigo, você passou 7 anos comendo
igual um boi no mato? Meu amigo, o que aconteceu lá? Como é que foi aquela história? Sabe, para mim, Nabucodonosor é semelhante ao presidente dos Estados Unidos, a maior potência do planeta. E ainda mais, né? Porque os Estados Unidos não mandam em todo o planeta, né? Tem países que não reconhecem os Estados Unidos. Mas Nabucodonosor mandava no planeta inteiro. Então vai ser um homem que eu quero conversar com ele. Amigo Jefferson, obrigado pela sua explanação. E agora, Cleverson? Então, Michael, vamos fazer assim, a gente pode fazer um bate-rebate. Pois não. Eu vou pedir para você agora. Pois não. Você poderia explicar para nós o verso 39? Verso 39, meu amigo. É, claro, você pediu, estou aqui para obedecê-lo. Vamos lá. Verso 39. Abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, o verso 39. Abriu lá. Daniel 2:39. O que diz lá? Diz assim, ó. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Como foi muito bem colocado pelo amigo Cleverson, amigo Jefferson até agora, a estátua significa o planeta inteiro e a história deste mundo. Por quê? Porque a pedra significa também a volta de Jesus e o reino que será colocado nessa terra. A rocha, olha que interessante. Aquela conversa que Jesus teve com Pedro, né? Petrus, Pedrinha, você é Pedro, certo? Não tem nada a ver com o início de uma igreja aqui, que ele ia ser o primeiro papa. Nada a ver com isso. E é exatamente, Cleverson. Pedro, você é a pedrinha. Sobre esta pedra, sobre mim mesmo, sobre a rocha, que é Cristo. Essa igreja ia iniciar e se chamar cristã, ou claro, igreja cristã, que vem de Cristo. Se Pedro fosse o primeiro dirigente, seria o quê? Petra, sei lá, o Pedrinha, essa religião? Não, a nossa religião é cristã, que vem de Cristo. Vamos lá. Aqui está dizendo nesse verso que o quê? Que, dizendo para Nabucodonosor que o reino dele estava finalizando bem próximo, ou seja, o seu reino está finalizando e viria o segundo reino. A queda de Babilônia ali está dizendo não algo pessoal, ou seja, depois de ti, falou aqui, né? Mas está dizendo que o reino que era simbolizado por Nabucodonosor, não somente quando Nabucodonosor morresse. Por quê? Porque só caiu na Babilônia 2 anos depois da morte de Nabucodonosor. Isso tem que ficar bem claro. Então, a estátua aqui não simboliza pessoas, mas simboliza reis, certo? Reinos, né? Babilônia caiu no reinado de Neriglissar. Neriglissar era filho de Nabucodonosor. Olha só, rapaz. Não, desculpa, olha só. Nabucodonosor era filho de Neriglissar, que me confundi. Mas Babilônia, ela caiu no primeiro ano de Neriglissar, certo? 2 anos depois da morte de Nabucodonosor. Ou seja, depois então viria outro reino. Qual reino foi esse? Medo e Persa. Vai na internet aí, clica aí, ó. Estátua de Daniel. Vai aparecer lá uma estátua bonita assim, que você pode acompanhar conosco. A cabeça era Babilônia e caiu, certo? Veio o segundo reino, que era o quê? Os Medos e a Pérsia também, que era o peito de prata, que é um material inferior ao... Exatamente, né? Não inferior na sua amplidão de reino, porque também dominou o mundo, certo? Mas em luxo. Babilônia era um reino muito luxuoso, muito rico. Medos e Persas foi um pouquinho menos. E depois de Medos e Persas viria outro reino, que estaria simbolizado pelo ventre dessa estátua, que é um ventre de cobre. Que reino que seria esse? Vai lá, você que está nos acompanhando, você que já estuda a Bíblia, qual o reino que viria depois dos Medos e das Persas? E você que é historiador também. É o reino da Grécia, exatamente. O reino da Grécia dominou o mundo depois dos Medos e da Pérsia. Está respondido, amigo Cleverson, verso 39? Muito bem, Michael. É muito interessante os nossos amigos ouvintes poderem... É muito interessante que os nossos amigos ouvintes poderem acompanhar também esse estudo. Se eles tiverem em mão, em sua casa, um livro de história,
Aquele livro que você usou no ensino médio, sabe aquele livro grosso? Aquele livro lá que fala sobre a história antiga e medieval. Ali você vai encontrar todas essas datas citadas por nosso amigo Michael, confirmadas pela história. Ou seja, a própria história, ela confirma o relato bíblico. Então, assim, mais uma vez, trazemos à tona, queremos trazer, enfatizar o tema central da profecia do capítulo 2, que é Deus no controle da história do mundo. Perfeito. E agora eu passo para você, amigo Cleverson, o verso 40. Por favor, comente para conosco. Muito bem. O verso 40 diz assim: e o quarto reino, veja que ele está citando o quarto reino agora. O 4. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Até o 40. Muito bem. Esse é o relato sobre o reino, o quarto reino. Então, como o Michael bem colocou, a estátua ela era composta de metais preciosos. Os dois primeiros metais, ouro e prata. O segundo metal, o bronze. E as pernas representando o ferro, representados pelo metal ferro. Um metal forte, um metal assim que nós conhecemos como um metal de certa durabilidade. E esse reino, a gente pode já fazer a interpretação? Claro. Então tá. Acompanhando a história, qual foi o reino que sucedeu o Império Grego? Boa pergunta. Qual foi o reino? Roma Império. E nós encontramos isso dentro isso foi na batalha de, se eu não me engano, batalha de Gaugamela, essa foi a batalha que os persas lutaram com os gregos, batalha de Gaugamela, quando Alexandre o Grande, o imperador grego, conquistou o Império Persa. Mas os gregos perderam o reinado para os romanos. Agora, no momento, não me recordo que batalha, mas foi uma batalha também bem conhecida. Então, o quarto reino, historicamente, porque, queridos amigos, a nossa intenção aqui, a Bíblia, ela, de forma transparente, ela nos mostra que a profecia, a leitura que se faz da profecia, é histórica. Você não pode citar a profecia, tentar interpretar a profecia como se tudo isso já aconteceu ou vai acontecer no futuro. Não é a forma que a estátua, o exemplo da estátua, demonstra que esse é o princípio correto de interpretar as profecias. O historicismo. É o historicismo. A gente pode fazer outro tema também, Michael? Pois não. Mostrando onde na história esses princípios foram, digamos assim, soterrados, substituídos por falsas interpretações. Sabe? Pessoas de um caráter duvidoso introduziram falsas interpretações e condenaram toda a interpretação que o livro de Daniel e também do Apocalipse nos traz como os princípios corretos de fazer a interpretação. Então, o quarto reino, aqui reforçando, é o reino de Roma. Roma dominou quase por mais de 500 anos. Foi um império vasto. Nós conhecemos, existe um livro do historiador Suetônio, que é o livro chamado A Vida dos 12 Césares. Um livro muito interessante. Suetônio foi um historiador romano e ele escreveu sobre a vida dos 12 Césares, começando por Júlio César, um dos mais famosos, até o 12º, que agora eu não me recordo. Mas esse reino também teve o seu tempo, passou, e ele teve o seu papel dentro da profecia, mas ele passou conforme a profecia da estátua, que dizia que ele iria passar. Muito obrigado, amigo Cleverson. Agora é com você, amigo Jefferson. O versículo 41 e 42. O 43, ele também não estaria na sua pergunta, mas ele é a mesma coisa, certo? Porque você está falando ali da divisão de Roma. Então, fale pra gente do 41 ao 43, por gentileza. 41 diz assim: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Nós estamos aqui... Pois não.
às vezes de uma maneira muito rápida, né? Falando de um tema que precisaria um pouco mais de tempo para explicar, mas assim, como o Cleverson bem colocou, se nós usarmos a interpretação natural da história, e o próprio capítulo 7, que depois é a visão do próprio Daniel, nos mostra que não tem como você interpretar de uma maneira diferente. Aqui se Roma eram as pernas de ferro, e aqui nós estamos vendo que esses reinos se dividem, porque nós estamos vendo uma sucessão de reinos, mas quando chega no quarto reino, que Daniel chama de quarto animal, nós vemos que esse reino se divide. O próprio profeta fala que se divide, né? Ele fala os pés da estátua. E ele fala, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Nós sabemos que os dedos do pé são 10. São 10 dedos que possuem os pés de uma imagem que representa um homem. Isso está ilustrando de uma maneira bem clara na história. Quem conhece um pouco de história sabe que Roma, ela se dividiu. Chegou um momento, como todos esses impérios, eles alcançavam um momento em que eles não resistiam à constante guerra dos seus inimigos contra eles. E Roma não era diferente. Roma, ela tinha muitos inimigos. Roma, além de inimigos externos, tinha os inimigos internos. E Roma chegou um momento na história, e quando você estuda Apocalipse, do capítulo 8, capítulo 9, quando você estuda sobre as trombetas e os juízos de Deus contra esse sistema político, religioso, que oprimia o povo de Deus, porque Daniel, quando vê em Daniel 7, ele vê esse quarto reino como uma besta espantosa que possuía 10 chifres de ferro e que tinha um único objetivo: pisar e esmagar o povo de Deus. E esses 10 reinos, né? Porque em Daniel 7, antes eu quero contextualizar antes de responder. Pois não. Daniel 7, vamos ler sobre o quarto animal, porque é um paralelo que você faz entre Daniel 2 e Daniel 7. Seria o capítulo 7, Jefferson, uma ampliação da profecia do capítulo 2? Sim, Cleverson, esse é um princípio que a gente encontra em toda a Bíblia. Conforme Deus vai revelando mais luz, é uma ampliação, um aumento de conhecimento que Deus vai dando, né? E a gente vê isso bem claro, né, no livro de Daniel, porque não são profecias diferentes, é uma profecia só, mas Deus vai ampliando, dando ao profeta mais conhecimento, mais luz acerca do futuro. É interessante porque algumas coisas que ele já havia entendido ficam para trás. No capítulo 7, no capítulo 8 e 9, você já não encontra mais Babilônia, já não encontra mais os gregos. Pelo contrário, você vai vendo que Deus vai ampliando até chegar no capítulo 11 e 12, onde Deus trata dos últimos acontecimentos. Mas aqui no capítulo 7, quando fala sobre o quarto animal, versículo 23, diz assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Verso 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Veja que aqui no capítulo 7, ele fala que aqueles 10 chifres são 10 reis. E fazendo um paralelo com a visão de Daniel, da estátua, se Roma foi dividida, porque ela fala que está dividido, metade de ferro, metade de barro. Então os 10 dedos são o quê? São 10 reinos, que nós entendemos que foi a divisão da Europa, a divisão de Roma nos países que formaram a Europa logo depois que esse reino passou. Então nós vemos mais uma vez a mão de Deus, o dedo de Deus na história, controlando. É importante que esse reino estava dividido, ele não possuía mais a firmeza que possuía o Império Romano, não possuía mais aquela estabilidade política que eles procuravam a todo custo. Cada país, cada nação, e esses reinos que se formaram, eles eram aqueles que formavam a própria Roma, e foram eles que dividiram a própria Roma em 4 fases. A Bíblia usa 4 fases em Apocalipse, quando ela fala sobre as trombetas. As primeira, segunda, terceira, quarta trombeta foram as 4 fases de destruição de Roma. Depois nós vamos estudar acerca disso, é fantástico, mas nos mostra que Deus está no controle da história. Muito bem colocado. Amigo Cleverson, é com você agora. Verso 44 e 45, por favor. Bom, o relato bíblico nos diz assim: mas nos dias desses reis, note que a Bíblia diz reis, o Deus do céu
levantará um reino que não será jamais destruído. Esses reis representando exatamente isso que o irmão Jefferson colocou, os 10 reinos. Não existe outra divisão. São os 10 reinos que sucederam a divisão de Roma. Ou seja, esses 10 reinos ainda existem. Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. Porque, perceba, por exemplo, Europa, a Europa é constituída de vários povos. É interessante que ele tem a França, seriam eles os francos que compunham o Império Romano? Existem a Itália, seriam eles os italiotas, também compunham Roma, os germânicos, os anglo-saxões, os suevos, os visigotos, os portugueses, os espanhóis, e outros que a própria história, os livros de história estão permeados dessa informação. Então, aqui diz assim, e nos dias desses reis, ou seja, ainda vai acontecer, porque a Europa, pelo que eu sei, ainda não sumiu do mapa. Ela ainda existe. E todo estudante de história sabe que a Europa se formou da divisão do Império Romano. Ou seja, o Império Romano sucedeu, todo estudante de história sabe que o Império Romano sucedeu o período feudal. E a União Europeia? Muito bem, a gente pode falar sobre isso também. Lenha na fogueira. Colocou lenha na fogueira. A União Europeia. E é muito interessante, agora o Jefferson me fez, até lancei gostei dessa pergunta, Jefferson, porque o que aconteceu nos últimos meses, houve um país que se separou da União Europeia, e agora no último, não me recordo a semana, nos últimos dias nós vimos a notícia que a Inglaterra se separou para nunca mais voltar a essa união. Seria essa união uma tentativa, a mesma tentativa de Nabucodonosor de querer estabelecer um reino que não terá fim? Napoleão também. Napoleão Bonaparte foi uma outra pessoa, foi um outro indivíduo que tentou unificar a Europa com a tentativa de criar um reino que durasse 1000 anos, um reino eterno. Hitler, Mussolini na Itália também tinha esse objetivo. Então perceba, queridos ouvintes, que a profecia ela é perfeita e Deus comprovando que esses homens, essas tentativas não terão sucesso. Deus está no controle da história do mundo e Ele é fiel e justo. E aqui diz, terminando, né? Diz assim que no dia desses deuses, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Verso 45. Da maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, ou seja, sem auxílio de mãos, em outras traduções, e essa pedra, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. Veja que é uma contagem regressiva, de trás para frente, ou seja, esses reinos, que representados por metais preciosos, eles estarão existindo no dia em que esse reino de Deus se estabelecer. Ou seja, está dizendo, hoje existe o reino da Babilônia, Michael? Pergunto, querido ouvinte, existe o reino da Babilônia hoje? O reino da Babilônia não existe mais. Mas o país, os descendentes ainda existem. Por exemplo, qual o país hoje que seria a sede, né, da antiga Babilônia? Eu acho que é Iraque. Exatamente. Garoto, Iraque. Muito bem. O Iraque. A Grécia, todos nós sabemos que a Grécia ainda existe. Existe a Grécia ainda. A Pérsia, o reino dos Medo-Persas. Quem seriam os Medo-Persas? Essa eu não sei, essa eu passo para ti. Então, veja bem. Que guerra que está sucedendo hoje no mundo oriental? A guerra da Síria. Os sírios são os antigos Medos e os Persas. O Irã também. E os gregos nós sabemos. E o vestígio final, o último vestígio de Roma, seriam os 10 reinos. Então, a Bíblia diz que esses reinos só chegariam ao fim quando essa pedra, sem auxílio de mão, seria lançada e esmiuçaria. Ou seja, aqui está relatando o fim do mundo. Então, amigos, esses charlatães que dizem que a Bíblia, que o mundo vai acabar no ano 2012, não acreditem nesses charlatães. Acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única capaz de revelar o futuro para mim e para você com a certeza absoluta de que Deus está no controle do mundo. Maravilha. Nós aqui, o assunto é muito interessante. Nós teríamos muitos assuntos para
para dizer, até ficou uma pergunta última, o verso 45 e 49 para o Jefferson, que nós não temos mais tempo para comentar. Infelizmente estamos ficando por aqui. Se você gostou do programa, tem alguma pergunta, algum comentário, ou você deseja estudar mais profundamente a Bíblia, entre em contato conosco através do WhatsApp 45 para aqueles que não moram na região, 45 999 25 8278. Vai lá, anota lá, 999 25 8278. Será um prazer servi-lo. E lembre-se, está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, o verso 1. Para informação dos nossos queridos ouvintes, semana que vem, nós vamos ter uma pausa, amigo Cleverson. Algumas pessoas viajando e tal. Semana que vem teremos uma palestra de um pastor adventista do sétimo dia. Então, no dia 29 de abril, nós retornaremos dando continuidade ao nosso programa, o capítulo 3 do livro de Daniel. Um forte abraço, tenha uma feliz semana. Maranata! Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, brilhe nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós.
além da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus.